35º dia. Aos 7 de janeiro de 1285, morre Carlos de Anjou, doente e desesperado. Em março de 1285, falece o Papa Golem Martim IV. Felipe III, rei da França, perece em 5 de outubro de 1285. E para finalizar aquele fatídico ano, em 11 de novembro de 1285, expira Pedro II de Aragão, o rei que conseguiu vencer a força conjunta dos três precedentes e frustrar, em grande medida, os planos da Fraternidade Branca. Depois de sua morte, seus reinos são repartidos entre os filhos, cingindo a Afonso a tríplice coroa de Aragão, Catalunha e Valência, e Jaime a de Sicília, sucedido por Fadrique I. Mas João de Procida e os senhores do Cão continuam assessorando os reis de Aragão. Assim, pois, com a morte de Felipe III, os Golem supõem que seus planos estão momentaneamente atrasados. Mas só momentaneamente atrasados. Ou seus planos estarão definitivamente frustrados sem que eles consigam perceber a tempo? Como se verá em seguida, só muito tarde comprovarão os Golem que algo de muito estranho ocorrera ao sucessor de Felipe III. Com efeito, aquele rei, cuja educação foi confiada aos monges mais eruditos da França, quer dizer, aos dominicanos, tinha se convertido num iniciado hiperbóreo, em um potencial inimigo dos planos da Fraternidade Branca. Como ocorreu tal heresia? Quem o iniciou na sabedoria hiperbórea? A resposta, a única resposta possível, seria a incrível possibilidade de que dentro da igreja, na ordem dos predicadores, existisse uma conspiração dos partidários do pacto de sangue, um conjunto de iniciados na sabedoria dos atlantes brancos. Não suspeitam, é claro, dos senhores de Tarsis, a quem consideram definitivamente extintos, e não conseguem descobrir oportunamente os culpados do desastre. O golpe seria muito comovente para assimilá-lo com a necessária rapidez. E essa perplexidade inevitável, essa surpresa paralisante, causada pela alta estratégia dos senhores de Tarsis e os círculos dominicanos, assinalaria o princípio do fim da estratégia inimiga. A partir de então, logo que Felipe IV desempenhasse brilhantemente sua missão, os Golem e a Fraternidade Branca teriam de esperar até o século XX, antes de ter outra oportunidade histórica para instaurar o governo mundial e a sinarquia do povo eleito. Como disse, os Golem não conseguiriam contra-atacar as consequências da nova situação. Tinham manobrado por anos para fortalecer na Europa a Casa da França, e de seu seio lhes surgia um rei hostil à hegemonia papal. Tinham cedido o terreno dos ensinamentos acadêmicos aos monges domínicos e resultaria que entre eles estavam infiltrados os inimigos do Deus Uno. E o que era pior, aquela ordem de predicadores se lhes havia confiado o Tribunal do Santo Ofício, encarregado de inquirir sobre a fé. Até então, a Inquisição lhes permitia eliminar ou neutralizar oposições sob a ameaça de acusação de heresia. Mas, e isso assumiam claramente, os maiores hereges eram eles. Em adiante, deveriam obrar com cautela, porque senão, como no jiu-jitsu, a própria força do atacante poderia se voltar contra ele. Impossibilitados de submetê-lo à autoridade papal, os Golem tentariam sem sucesso eliminar Filipe IV. Fracasso
devido ao cerco de segurança que os dominicanos estenderam em torno do rei. Quando finalmente conseguiram envenená-lo, em 1314, Felipe IV tinha reinado por 29 anos e cumprido com honra a missão encomendada. E ante a grandeza de sua obra, nada contam as calúnias de uma igreja golem derrotada e de um povo eleito que viu perder-se sua oportunidade histórica, ainda que tenham sido repetidas sem fundamento ao longo de 700 anos. Mas, durante os 29 anos de seu reinado, tampouco dispunham de alguma personalidade política equivalente para substituí-lo ou se opor a ele. O rei da Inglaterra, Edward I, se intervém nos assuntos europeus, só o faz indiretamente nos tempos de Felipe o Belo, especialmente através de seus aliados, o Conde de Flandres e o Duque de Guyenne. Sua guerra encarniçada contra os escoceses o mantém ocupado na ilha britânica. E na Alemanha, o guelfo Rodolfo de Habsburgo, eleito em 1273 para pôr fim ao interreino, morre em 1291, dedicado a guerrear contra os gibelinos e acrescentar os bens de sua casa. Sucede-lhe Adolfo de Nassau, quem só reina 6 anos, até o fim lutando contra os filhos de Rodolfo. E logo segue Alberto I, que se entenderia pacificamente com Felipe IV e conviria com este, em que o curso do Reno seria a fronteira entre a França e a Alemanha. Nada poderiam fazer os Golem com esses soberanos para enfrentar uma personalidade como a de Felipe o Belo. E já sabemos o que podiam esperar dos reis de Aragão e Sicília. Quero mostrar-lhe com isso, Dr. Signagel, que ao perder o controle sobre o rei da França, a estratégia dos Golem se comprometia seriamente. Durante 50 anos, o Círculo Dominis Canis aguardou sua chance. Esta se apresentou com Felipe IV, sobre o qual exerceram grande influência desde a sua infância, dado o alto número de instrutores do infante que se contavam entre suas fileiras. Ao morrer Felipe III, seu filho tinha 17 anos e tinha sido iniciado secretamente na sabedoria hiperbórea. É possível, então, afirmar que, ao começar a reinar, já tinha uma visão clara sobre seu projeto, sua missão histórica. E tinha também ao seu lado os homens que o assessorariam e lhe permitiriam executar suas ideias. Porque convém diferenciar claramente entre dois objetivos complementares, que se põem como meta neste momento. Um é o proposto pelos Círculos Dominicanis, e já explicado, que procurava simplesmente deter a estratégia inimiga e impedir que os Golem concretizassem a sinarquia do povo eleito. Outro é um objetivo que então brotava do sangue puro de Felipe IV e que consistia, como no caso de Frederico II, em expressar em seu maior grau a função régia. Com respeito ao segundo, não se deve esquecer que em toda a linhagem dos Capetos, como em todas as estirpes hiperbóreas, existia uma missão familiar plasmada por seus remotos antepassados em tempos antes da queda no pacto cultural. E a estirpe de Felipe IV era de sangue muito puro, ainda que suas últimas gerações estivessem dominadas pelos sacerdotes do pacto cultural, quer dizer, pelos monges e bispos Golem. Aquela dinastia, de fato, começava em 987, com o primeiro rei da França, Hugo Capeto, filho de Hugo o Grande e neto do conde de Paris e duque da França Roberto. Este era, por sua vez,
filho de Roberto o Forte, membro da Casa Real Saxã, investido por Carlos o Calvo, neto de Carlos Magno, com o título de Conde de Anjou, para que, com suas tropas germânicas, detivesse os ataques normandos. Em Felipe IV renascia, assim como acontecera com Frederico II, um fruto que procedia de uma mesma raiz racial saxã e que tinha se desenvolvido ocultamente no fértil campo do sangue puro. Ver-se-á como ambos os objetivos se alcançam conjuntamente, como a função régia, assumida inteiramente por Felipe IV, deposita na sociedade a semente da nacionalidade. E como as medidas tomadas em seu governo, medidas baseadas na sabedoria hiperbórea, causariam o fracasso dos planos da fraternidade branca. Lamentavelmente, Felipe IV não chegaria a ver seus objetivos totalmente realizados, pela mesma razão que tão pouco o lograra Frederico II. A época não era propícia para a aplicação integral de uma estratégia que só poderia culminar com a batalha final contra as potências da matéria. Uma época tal ainda está pendente na história e talvez já estejamos entrando nela. Mas Felipe IV se aproximou bastante, o mais que pôde, de seu objetivo. E nesse fato inegável reside sua glória. Em primeiro lugar e importância, os instrutores dominicanes revelaram ao infante em que consistia a função régia do pacto de sangue, conceito que Frederico II, 70 anos antes, compreendera claramente. Se existe um povo racial, uma comunidade de sangue, sempre se conformará em seu seio uma aristocracia do espírito, de onde surgirá o rei soberano. O rei será quem ostente o grau mais elevado da aristocracia, o sangue mais puro. Quem possua tal valor será reconhecido carismaticamente pelo povo e reinará por direito divino do espírito. Sua soberania não poderá ser questionada nem discutida e, portanto, seu poder deverá ser absoluto. Nada há mais alto que o espírito, e o rei do sangue expressa o espírito. E no sangue puro do povo subjaze o espírito. E por isso, o rei do sangue puro que expressa o espírito é a voz do povo, sua vontade individualizada de tender ao espírito. De maneira que nada material pode se interpor entre o rei do sangue e o povo. Pelo contrário, o sangue puro os une carismaticamente, em um contato que se dá fora do tempo e do espaço. Nessa instância absoluta, mais além da matéria criada, que se chama a origem comum da raça do espírito. E daqui que tudo quanto se conforme materialmente em relação ao povo deva estar subordinado ao rei do sangue. Todas as vontades devem somar-se ou dobrar-se frente à sua vontade. Todos os poderes devem subordinar-se ante seu poder, inclusive o poder religioso, que só alcança os limites do culto, deve inclinar-se ante a vontade do Espírito que o Rei do Sangue manifesta. Em segundo lugar, se explica a Felipe IV a queda que os povos do pacto de sangue sofrem por causa da fadiga de guerra e os modos empregados pelos sacerdotes do pacto cultural para desvirtuar, deformar e corromper a função régia. No caso do Império Romano, os conceitos anteriores, herdados dos etruscos, estavam contemplados no direito romano antigo
e em muitos aspectos se manteriam presentes até a época dos imperadores cristãos. Concretamente, seria Constantino quem abriria as portas aos partidários mais fanáticos do Pacto Cultural, quando autoriza, com o Edito de Milão, a prática do culto judaico-cristão. Mas o dano maior à função régia é causado por Teodósio I, 70 anos depois, ao oficializar o judaico-cristianismo como única religião de Estado. Começaria então um longo, mas fecundo processo, no qual o direito romano se converte em direito canônico. Quer dizer, aquilo do direito romano que convinha para fundamentar a supremacia do papado seria conservado no direito canônico, e o resto sabiamente expurgado ou ignorado. Esse processo brindaria a justificação jurídica ao cesaropapismo, a pretensão papal de impor um absolutismo religioso sobre os reis do sangue, cujos expoentes mais fervorosos foram Gregório VII, Inocêncio III e Bonifácio VIII. Antes da decadência do império, os reis e imperadores romanos se atribuíam origem divina, e isso constava também do direito romano. A tarefa dos canonistas católicos foi bem simples. Consistiu em substituir a fonte da soberania régia, os deuses pagãos, pelo verdadeiro Deus, e em trocar o máximo representante do poder, rei ou imperador, pela figura de Pedro, o vigário de Jesus Cristo. Ainda que óbvio, deve ser esclarecido que depois dessas substituições, toda a origem divina ficava excluída do direito canônico, que em adiante seria o direito oficial do mundo cristão. Jesus Cristo tinha se apresentado só uma vez e dito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O direito divino de reger a igreja e toda a sua feligresia, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, correspondia, pois, unicamente a Pedro, e desde logo a seus sucessores, os altos sacerdotes do Senhor. Pedro tinha sido eleito por Jesus Cristo para ser seu representante e expressar seu poder. E Jesus Cristo era filho de Deus, e o Deus uno no mistério da Trindade, o Deus criador de todo o existente. Nada haveria, pois, no mundo que pudesse se considerar mais elevado que o representante do Deus criador. Em consequência, se alguém ousasse se interpor a Pedro, se pretendesse exercer um poder ou uma vontade contraposta à do vigário de Jesus Cristo, se considerasse um direito divino, para isso se trataria claramente de um herege, de um homem maldito de Deus, de um ser que com sua própria insolência se situou fora da igreja e, ao que corresponde com toda justiça, suprimir também do mundo. O direito canônico não deixava, assim, nenhuma possibilidade para que os reis do sangue exercessem a função régia. A soberania real procedia agora do culto cristão, e os reis deviam ser investidos pelos sucessores de Pedro, os sacerdotes máximos. E se a realeza deveria ser confirmada, ficava com isso anulado o princípio da aristocracia do sangue puro, tal como convinha ao pacto cultural. Naturalmente, como tantas vezes antes, os povos se submeterão ao feitiço dos sacerdotes e sobrevirão os tempos tenebrosos de ausência de rei, nos quais a função régia é usurpada pelas potências da matéria. Os reis do direito canônico não são reis do sangue, mas meros governadores, agentes do poder estatal, de acordo com a definição
do Papa Gelásio I. À parte do poder estatal existe a autoridade da Igreja, de onde procede a soberania do primeiro. Dessa ideia gelasiana deriva a teoria das duas espadas, formulada por São Bernardo Golem. O poder estatal é análogo à espada temporal, enquanto que a autoridade da Igreja equivale à espada espiritual. Pedro e seus sucessores, portanto, empunhariam a espada espiritual, ante a qual deve se inclinar a espada temporal dos reis e imperadores. Mas nada disso é certo, ainda que se o codifique no direito canônico. A pretensa espada espiritual da Igreja Golem é só uma espada sacerdotal. E o poder que o Rei do Sangue está autorizado a exercer, pelo direito divino do Espírito Eterno, não é exatamente análogo a uma espada temporal, mas a uma espada de vontade absoluta. A uma espada cuja empunhadura se acha na origem, mais além do tempo e do espaço, mas cuja lâmina pode atravessar o tempo e o espaço e manifestar-se ao povo. Em todo caso, o Rei do Sangue empunha a espada volitiva, cuja ação se chama honra, e plasma com seus toques as formas do reino. Desses golpes de vontade real, desses atos de honra, brotará a legislação, a justiça, a sábia administração do Estado carismático. Se Felipe IV deseja se apresentar como o Rei do Sangue, esclarecem os dominicanes, deverá restaurar previamente a função régia. Deverá abandonar a ilusória espada temporal que foi imposta aos seus antepassados pelos sacerdotes do pacto cultural e empunhar a verdadeira espada volitiva dos senhores do pacto de sangue, a espada que manifesta o poder absoluto do Espírito. No entanto, o direito canônico vigente nesse momento legaliza a hierarquização das espadas de acordo com o pacto cultural. Primeiro a espada sacerdotal pontifícia, depois a espada temporal régia. É necessário, então, modificar a ordem jurídica existente, circunscrever o direito canônico ao âmbito exclusivamente religioso e estabelecer um direito civil separado. A função régia requer inevitavelmente a separação da Igreja e do Estado. Agora bem, frente a essa exigência, Felipe IV não se encontrava na situação de iniciar algo totalmente novo, uma espécie de revolução jurídica. Pelo contrário, os círculos dominicanes ia preparando o terreno para isso, desde os tempos de Luís IX, avô de Felipe IV. A partir desses dias, com efeito, os senhores do cão vinham influindo sutilmente na corte francesa para favorecer a formação de toda uma classe de legistas seculares, cuja missão secreta consistia em revisar e atualizar o direito romano. Felipe III, o filho de Luís IX, foi um rei completamente dominado pelos golems cistercienses, que o mantiveram numa ignorância tal que, valha como exemplo, jamais aprendeu a ler e escrever. Sua estrutura mental, habilmente modelada pelos instrutores golem, correspondia mais à de um monge que à de um guerreiro. Os senhores do cão nunca tentaram alterar esse controle, pois sua estratégia não passava por ele, mas por seu filho Felipe IV. No entanto, em seu momento, conseguiram influir para que Felipe III aprovasse uma lei aparentemente proveitosa para a coroa, na qual se reservava ao direito de outorgar títulos de nobreza aos legistas seculares. Esse instrumento jurídico se fez valer logo para promover numerosos e importantes dominicanes
aos mais altos cargos e magistraturas da corte, até então proibidos a todas as classes plebeias. Aqueles legistas seculares, pertencentes aos círculos dominicanos, se dedicaram enormemente à sua missão específica e, em 1285, tinham já desenvolvido os fundamentos que permitiriam constituir um Estado no qual a função régia estivesse por cima de qualquer outro poder. Filipe IV contaria de entrada, pois, com uma equipe de conselheiros e funcionários altamente especializados em direito romano, que o auxiliariam fielmente em sua confrontação com o papado Golem. Das mais prestigiosas universidades francesas, especialmente Paris, Tolosa e Montpellier, mas também da ordem de predicadores e até da nova burguesia instruída, sairão os elegistas que darão apoio intelectual a Felipe IV. Entre os principais, cabe recordar aos cavaleiros Pierre Flotte, Robert de Artois e o conde de Saint-Pol, Enguerrand de Marigny, procedente da burguesia normanda, assim como seu irmão, o bispo Philippe de Marigny, Guilhermo de Plazian, cavaleiro de Tolosa e fervente cátaro, Guilhermo de Nogaret, membro da família de vilões que habitava nas terras de Pedro de Creta e Valentina, em São Félix de Caramã. Seus avós tinham sido queimados em Albi por Simão de Montfort, mas ele professava secretamente o catarismo e integrava os círculos dominicanos. Foi professor de leis em Montpellier e Nimes, antes de ser convocado para a corte de Felipe o Belo. Até aqui o estudo desta noite. Na próxima oportunidade, vamos estudar o 36º dia da Carta de Belicena Vilca. Boa noite a todos e um bom descanso.